Olá, estou aqui mais uma vez para que vocês tenham a oportunidade de reforçar o conhecimento de vocês, né, aqui na nossa disciplina de pós-médio de Química. E o tema da nossa aula hoje é sobre substância pura e misturas. Então, do que nós vamos tratar? Nós vamos fazer uma retomada aí de algo que você já conhece, né? Daquilo que nós sempre, que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que é a questão das substâncias. Sejam elas puras ou sejam elas em misturas, mas nós podemos ter acesso a diversos tipos de materiais, e quando a gente observa esses materiais, nós vemos que na maioria das vezes nós temos grandes partes que compõem esses materiais são misturas, ou seja, nós temos mais de uma substância envolvida, né, na composição ali daquele material. Né, hoje se tem-se muito mais, né, misturas aí ao nosso disponível, né, nos nossos materiais que nós utilizamos, do que substâncias propriamente puras. Bom, então do que nós podemos aí reforçar aí na nossa aula? O que é então a substância pura? O que é a mistura? A substância pura, né, ela é representada por uma fórmula química e possui propriedades características, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Então, lembra que na aula anterior nós comentávamos a respeito das propriedades específicas da matéria. Então, essas substâncias, né, elas podem ser identificadas. E o bom é que agora é possível, né, nós utilizarmos a partir de Dalton, quando ele começou a representar os elementos químicos por símbolos, nós podemos representar essas substâncias puras, né, essas substâncias, né, através de fórmulas químicas, ok? E as misturas? As misturas nada mais, como o nome diz, é uma combinação de duas ou mais substâncias, tá? E nem todas as vezes que ocorre mistura, ela vai resultar em uma reação química. Portanto, nós vamos ver que existem diferentes tipos de misturas. Bom, tratando-se então novamente lá na substância pura. A substância pura, ela pode ser simples ou composta. Então, a substância simples, ela é formada por átomos de um único elemento químico. E, segundo a nomenclatura oficial da IUPAC, diz que essas substâncias simples, elas têm o mesmo nome do elemento químico. Então, por exemplo, a substância gás hidrogênio. Qual é a fórmula química do gás hidrogênio? H2. Então, me indica que é uma molécula que é formada por dois átomos de hidrogênio. Outra substância simples, gás oxigênio. Qual é a fórmula química? O2. Então, indica que são dois átomos de oxigênio que se ligam para formar a substância química gás oxigênio. E assim por diante. Como AU. Quem é esse AU? É o símbolo do elemento químico ouro. E no caso, por exemplo, se você tiver ali uma matéria ali, por exemplo, uma barra de ouro, né? E for né, uma barra que só tenha ouro, né? Então aquela matéria vai receber o nome somente de ouro, ok? Por quê? Porque ela só é constituída por átomos, né? Átomos que caracterizam o elemento químico ouro. Porque, relembrando, o elemento químico é formado por um conjunto de átomos, ok? E aí, nas substâncias simples, o mesmo nome do elemento químico refere o nome da substância. O que seriam substâncias compostas? Ela é formada por átomos de dois ou mais elementos químicos diferentes. O interessante que aqui a gente tem que ter começar já a entender um pouco da tabela periódica,
tá? Então, você observa que nas fórmulas químicas, os símbolos dos elementos químicos são com letras maiúsculas. E quando acontece de ter duas letras de um mesmo elemento químico, como nós até demos o exemplo do ouro, AU, então a primeira letra é maiúscula e a segunda letra é minúscula. Então, esse é o símbolo do elemento químico ouro, A e U. Mas se eu só tiver elementos químicos diferentes, olha aí no nosso exemplo aí, nosso primeiro exemplo de uma substância composta, CO2. Quem é o C, né? C, carbono, O maiúsculo, oxigênio. Então, o que ele está me indicando? Nessa fórmula química, eu interpreto que para formar o gás dióxido de carbono, conhecido como gás carbônico, essa molécula é constituída por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. H2O. H2O é uma substância formada, é uma molécula constituída por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O nosso outro exemplo, H2SO4. Quem são os elementos químicos presentes aí? O H é o símbolo do hidrogênio, o S é o símbolo do enxofre, o oxigênio, o O é o símbolo do oxigênio. Então, o que me indica aí? A união desses átomos, tá? Vão me formar uma substância quando, né, tem as ligações químicas, que é um assunto posteriormente estudado será estudado por vocês. Vocês veem que tem o H2SO4. H2SO4, que forma a substância chamada ácido sulfúrico. O bom é que interessante a gente saber interpretar essas esferas aí coloridinhas aí, tá? São só representações esféricas dos átomos. Então, o que ele tá lá falando? O que ele tá mencionando aí para nós? Então, por exemplo, ó, para substâncias simples, ele tá me indicando, tá vendo? Que eu tenho uma molécula que é formada por 2 átomos iguais, independente de qual seja o elemento químico. Mas na substância composta, olha, é uma molécula formada por 3 átomos de oxigênio. 3 átomos, sendo 2 átomos iguais, verde e verde, e um átomo preto. Então, eu tenho aí uma molécula triatômica, formada por 3 átomos, porém formado só por 2 elementos químicos, ok? Né, que poderia ser a representação do CO2, né, que o preto ser o carbono e os verdes ser o oxigênio, porque não é uma molécula triatônica lá, um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, aqui nós identificamos, tá, que nós temos uma substância composta. E quando temos átomos iguais, temos uma substância simples, cujo nome da molécula, cujo nome da substância vai ser o próprio nome do elemento químico, ok? Então, nesse momento, a gente já começa aí a entender um pouquinho aí da tabela periódica. Bom, mas no nosso redor, graças à tecnologia, aos processos químicos, as situações do nosso cotidiano, né, no preparo de um café, no preparo de um alimento, a gente vê que tem muitas misturas, né? Então, essas misturas é uma combinação de 2 ou mais substâncias, como, né, já mencionamos. Porém, dessa mistura pode-se resultar em uma mistura homogênea, né? Aqui, homo, né, significa igual. Então, quando apresenta uma única fase. Então, por exemplo, eu tenho 2 substâncias diferentes, porém, uma substância que se dissolve na outra
e que vai resultar para mim em um único aspecto e uma única fase. Então, nós dizemos até que é o que? Monofásico. E o que seria esse termo fase? É cada um dos aspectos visuais que enxergamos. Então, nesse momento aqui, nesse nosso exemplo, a gente está enxergando só um aspecto uniforme. Então, por isso que as misturas são denominadas, as misturas homogêneas são denominadas de mono. Então, você pedir lá, quantifica, quantas faz? Ó, não me apresenta porções distintas. Então, apenas uma faz é bifásico. Ah, mas tem quantas substâncias? Ah, tem 2 substâncias presentes. Inclusive, o sal não é a parte que vai ser dissolvido. Então, para vocês já ir aprendendo, o sal, no caso, nós identificamos ele como soluto e a água como solvente. E até a água é tida como um solvente universal, porque a maioria das substâncias se dissolve em água, ok? Então, nessa mistura aqui, como o sal é uma substância que se dissolve em água, aqui eu apresentei uma única fase. É claro que há situações onde que você fala assim, nossa, eu coloquei muito sal. E aí uma parte não foi dissolvida. Então, por quê? Porque você colocou um excesso, você colocou uma quantidade superior daquilo que a quantidade de água fosse suficiente para dissolver. Mas não deixa de ser uma mistura homogênea. E até no segundo ano, na parte de físico-química, vocês vão também conhecer a mistura homogênea como um termo agora chamado de solução. Então, toda vez que se referir que a minha mistura é homogênea, ela é denominada de solução. E para ela ser uma solução, eu tenho que ter o soluto mais o solvente, certo? E as misturas heterogêneas? Ó, quando apresenta 2 ou mais fases. Então, por exemplo, aqui, água e óleo. Então, já é do nosso conhecimento, né, lá do nosso cotidiano, na nossa prática lá na cozinha, nós já vimos que o óleo não dissolve em água, certo? Então, por eles serem, quando não dissolve, a gente usa até um outro termo, tá? Fique atento, porque existem os termos, né, específicos aí na química. Então, quando não se dissolve, nós falamos que eles são immiscíveis. Então, immiscíveis que não se mistura. Então, o óleo não se mistura na água. Então, ele não se dissolve, ele não é solúvel em água. Então, ele é immiscível. Então, o que eu observo? Ah, apresenta fases diferentes. Inclusive, até aproveitando aqui, a gente pode até dizer que o óleo é menos denso do que a água, ok? Porque nós vimos na aula anterior que as substâncias que têm a densidade menor, né, no caso aqui com a água, se comparada com a água, né, ela é menor. E por isso, então, que ela está aqui sobre a superfície, é menos densa, na parte superior da água. E aí, se perguntasse quantas substâncias eu tenho na mistura? Ó, visivelmente, é perceptível que há 2 substâncias, ok? Eu poderia até ter colocado sal aqui, eu não ia conseguir distinguir, porque o sal aqui estaria todo dissolvido. Mas aqui o nosso exemplo já diz, é água e óleo, tá? Então, quantas fases apresenta essa mistura? Olha, essa mistura apresenta 2 fases constituídas por 2 substâncias. Mas aquilo que eu falei para vocês, aqui poderia ser somente 2 fases e ter 3 substâncias, como por exemplo o sal dissolvido na água. Ok? E assim, o bom é que nessas misturas, né, posteriormente aí vocês vão ver que há processos
que é possível a gente que essas fases sejam separadas tanto na mistura homogênea como na mistura heterogênea. E outra coisa que é necessário vocês ficarem atentos é porque existem algumas substâncias que deixam a gente em dúvida, a olho nu, para a gente identificar se elas são misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. Tá? Porque mais à frente, lá na parte de fisicoquímica, vocês vão ver que pelo tamanho das partículas, nós podemos ter diferentes tipos de misturas. Tá? Então, misturas que vão ser classificadas como coloides, como suspensões e como as homogêneas, que seriam denominadas, que são denominadas de soluções. Tá? Então, por exemplo, sangue, né? Sangue visivelmente é uma mistura homogênea. Você vê assim e fala, não, né? A olho nu. Mas o sangue, na verdade, ele é classificado como uma mistura heterogênea, porque a nível microscópio a gente ali não visualiza os seus componentes ali presentes no sangue, tá? Assim como o leite, né? O leite, mistura homogênea. Opa, não é. O leite a gente não vê também visivelmente, mas o óleo, né, tá ali presente. Então eu sei que quando o leite ferve, ele forma a nata, né? Então, por quê? Porque tinha gotículas de óleo ali dispersa ali no leite, tá? Então se trata também de uma mistura heterogênea. Aqui mais uma vez aqui, tá? Trazendo aqui mais umas informações para vocês, tá? Então, por exemplo, existe aqui, ó, os átomos do elemento químico hidrogênio. Então, um átomo de hidrogênio, um outro átomo de hidrogênio, né? Eles, por si só, isolados, não formam substâncias, tá? Mas através de ligações químicas, né? Por força de interações de átomos, né? Entre esses átomos, eles deixam de ser átomos, tá? Olha aqui, presta bem atenção. E passam a ser o quê? Uma substância pura, porque é formado por átomos iguais, e uma substância pura simples. Mas também existem substâncias pura composta, como nós já mencionamos. A composta é formada por átomos diferentes, ok? Então, a substância pura composta. Então, o que eu observo aqui, ó? Nesse meu sistema, esse sistema aqui que eu estou analisando, tá? Então, esse sistema aqui que eu estou analisando, o que eu observo? Eu tenho aqui nesse sistema, tá? Que existe somente moléculas de água. Então, é uma substância pura, tá? Cuidado aí na questão da água também, porque a água, para ela ser pura, ela tem que ser destilada. Então, ela tem que passar por um processo de separação lá para tirar os componentes que nós sabemos que está presente na água, como magnésio, ferro, alumínio, carbonatos, sais. Então, a água não é a água potável da qual nós consumimos, ela não é uma substância pura, ela é uma mistura. E quando, por exemplo, em algum processo químico, algum processo industrial que precisa de água destilada, a indústria farmacêutica precisa de água destilada, tá? Na fabricação de medicamentos, a indústria alimentícia precisa de água destilada, aí sim eu vou ter uma substância pura, porque eu quero ali somente a água, tá? Mas ela é uma substância pura, porém ela é composta porque ela é formada por elementos químicos diferentes, certo? E a quantidade desses elementos químicos é que a gente indica o número aqui chamado de índice. Indica a quantidade de átomos presente, né, para formar essa molécula. E a mistura, né? Agora aqui, observando esse outro sistema aqui, eu já vejo o que a gente observa. Que tem uma mistura, né? Eu tenho aqui, ó,
O carbono ligado a 2 átomos de oxigênio, beleza, conheço. Quem é? O gás carbônico, o dióxido de carbono, tá? 2 átomos de nitrogênio, e essa é uma substância composta, não é? Formada por elementos químicos diferentes, oxigênio e carbono. Mas essa daqui já é uma substância simples, formada por átomos iguais, é uma substância simples. Mas isso daqui eu vejo como tem substâncias diferentes presente nesse sistema, eu já não tenho mais uma substância pura, eu tenho uma mistura, certo? E aqui para fechar aqui o nosso, né, mais uma vez aí para reforçar, né, porque já está disponível aí para vocês, né, as atividades, tá, de pós-médio aí, que foram tiradas aí de concursos, de vestibulares aí, para você colocar em prática aquilo que você aprendeu, né, reforçando aí, porque não tem nada de novidades aí para você, tá? Então, agregando, né, já os nossos conhecimentos já adquiridos. Matéria é tudo aquilo, né, a matéria ela é constituída por átomos, né, e a forma de como esses átomos estão agregados, a forma de agregação, se eles estão mais distantes, se eles estão mais unidos, se eles estão mais compactos, ou se eles estão totalmente distanciado um dos outros, eu vou ter os diferentes estados físicos. Sólido, aqui é líquido, ok? Sólido, líquido e gasoso, tá? Gente, só por curiosidade, trazendo aqui para vocês, já existe um quarto tipo de matéria, mas curiosidade mesmo, tá bom? Eu sei que você gosta de ler, sei que você é curioso, então você busca lá, existe já o quarto tipo de matéria, chamado de plasma, ok? Mas a nível aqui, a nível do nosso conhecimento, a gente fica nesses 3 estados físicos aí, sólido, líquido e gasoso. E essa matéria, então, ela é formada, essa matéria, ela pode ser formada por um único elemento químico. Se sim, então ela é uma substância pura, tá? E essa substância pura, ela pode ser simples e pode ser composta. Mas ela é formada por um único elemento ou ela é composto? Não, ela não é formada por um único... ela é formada por um único elemento ou um composto? Não. Eu tenho uma mistura, tá? Então, dessa mistura, eu posso ter uma mistura homogênea, que possui uma única fase, formado somente... ela é monofásico. E posso ter uma mistura heterogênea, ok? Essa mistura heterogênea, e existe até umas classificações que, de acordo com o número de componentes que existem, nós chamamos de bifásico, trifásico e acima de 3 fases, acima de 4 fases, já falamos que é polifásico. Lembrando, fases refere à quantidade de componentes, de substâncias que estão ali presente naquela mistura, que resultou numa mistura heterogênea, ok? Então, aí estão as dicas para vocês resolverem os exercícios, e na próxima oportunidade nós vamos estar aí corrigindo, ok? Obrigada!